Bom dia, meu nome é Ângelo e este é o vídeo de apresentação do trabalho escrito da turma A1 de experimentação florestal do professor Alexandre, do curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal do Paraná. Essa é a capa e o título é Análise de dados experimentais utilizando estatística aplicada, Curitiba 2021. Estes são os integrantes, Ângelo, Gabriele, Giovana, Letícia, Lucas e Marcele. Curitiba 2021. Esse é o resumo geral e essas são as palavras-chave, que é estatística aplicada, florestais e análise. Esse aqui é o sumário. A introdução geral do trabalho e o primeiro tópico. A primeira inferência estatística será a da estatística descritiva, que consiste na coleta de uma amostra para determinar os valores sobre uma população inteira, sendo muito útil para principalmente definir a média de algo a respeito da população. Aqui temos o resumo, a introdução, a revisão de literatura e os materiais e métodos. Bom, nesse caso, as amostras coletadas foram selecionadas aleatoriamente na floresta plantada. Foi utilizado um total de 20 amostras com 5 anos de idade. Foram mensurados os dados sobre o DAP, a altura e o peso das sementes de uma floresta de Bracatinga. Foram coletados e anotados numa planilha todos os valores. No Excel é realizada uma tabela com a estatística dos dados referentes ao conjunto de variáveis escolhidas para o estudo da floresta. Aqui temos a tabela 1, coletados da amostra. A tabela 2, que são os dados estatísticos do DAP, altura, sementes, diâmetro e diâmetro de copa. Aqui a conclusão. E vamos para o tópico 3. Comparação de medidas de uma amostra contra um valor. O primeiro teste T apresentado será o para comparação da média de uma amostra contra um valor já esperado. É um teste estatístico tendo μ0, valor especificado ou esperado. Calcula-se a estatística T para observar se deve-se aceitar ou recusar a hipótese nula. Aqui temos o resumo, a introdução, a revisão literária e os materiais e métodos. Bom, nesse experimento foi retirada uma amostragem de 16 mudas de pinos, cujo desejava-se determinar comprimento médio, para verificar se as mudas poderiam ser introduzidas no campo. A tabela 1 mostra o tamanho da amostragem, a altura das mudas amostrais coletadas e o valor esperado. Na tabela 2, temos o valor de N esperado. A altura média das mudas, variância, desvio padrão, T calculado, P-valor e T crítico bicaudal. No tópico, temos aqui os resultados e discussões e a conclusão do tópico 3. Vamos para a comparação de medidas de amostra independente. O segundo teste T é o teste utilizado para comparar as medidas de somente dois grupos independentes e os valores serão obtidos a partir de duas amostras diferentes e que não possuem relação alguma, pressupondo que os valores das medidas não diferem e assim é calculado o T para aceitar ou rejeitar a hipótese da nulidade. Aqui o resumo, a introdução, a revisão de literatura e os materiais e métodos. Bom, nesse caso, uma empresa madeireira que produz celulose comprou 2 fazendas para a plantação de árvores do gênero eucalipto para ser utilizado como sua matéria-prima.
Para a realização desse experimento foram instaladas 13 parcelas de 500 metros quadrados na fazenda do Paraná e 17 parcelas de 500 metros quadrados na fazenda de Minas Gerais. Foi utilizado a linguagem de programação Julia para os cálculos e o Excel para a elaboração das tabelas. Aqui é a tabela dos cálculos e a tabela do Excel para os resultados. Aqui a conclusão e já vamos para o próximo tópico. O próximo teste T é para amostras pareadas ou dependentes e, ao contrário do teste anterior, nesse teste precisa que os dados sejam retirados da mesma amostra, sendo útil para analisar o mesmo conjunto de itens que foram medidos sobre duas condições diferentes, ou seja, saber os efeitos do pré e do pós-tratamento. A fim de testar a eficiência da adubação na plantação de eucalipto, foram separadas 10 espécies para verificar o nível de cálcio, antes e depois do processo de adubação, e recolheram as seguintes amostras. Aqui temos a tabela 1 dos dados coletados, a tabela 2 dos cálculos do teste T, desse teste T, e a tabela T de distribuição, os resultados e discussões e a conclusão. Próximo tópico é o teste de Chi quadrado, o qual é um teste estatístico não paramétrico utilizado para analisar e comparar proporções, ou seja, as frequências de determinado evento, a fim de verificar se existem diferenças significativas entre a frequência esperada e a frequência observada. Temos o resumo, introdução, os materiais e métodos, que nesse caso, para os dados de frequência esperados, foi utilizado como parâmetro um experimento realizado na Costa Rica, onde os métodos foram mudas em recipientes, mudas em raiz nua e semeadura direta. Para a pesquisa realizada em Turvo, no Paraná, foram observadas 3.000 mudas divididas igualmente nesses três grupos, conforme o método da propagação empregado em cada um delas. A tabela 1 mostra frequências esperadas e observadas durante o experimento. Aqui temos a conclusão. E seguimos para o próximo tópico, a correlação de Pearson e Spearman. O último teste abordado é a correlação de Pearson e Spearman. O coeficiente de Pearson é uma medida utilizada para analisar se existe ou não associação linear entre duas variáveis. O coeficiente de Spearman é uma medida para analisar a associação mais desenvolvida, tratando do ordenamento dos conjuntos obtidos através de x e y e calculando o coeficiente de postos. É usado para variáveis qualitativas através da simulação de experimentos florestais. Aqui temos o resumo e a introdução, a revisão de literatura, materiais e métodos, que aí nesse caso foram observados os valores pagos durante 8 meses por uma empresa na compra de madeira de eucalipto, determinado como X, com a diminuição do preço do metro cúbico da madeira de aroeira, determinada como Y. Para fazer o comparativo foram utilizados o Excel, o Word e as notas fiscais da empresa cujos valores foram analisados. Aqui temos as tabelas comparativas com os cálculos. Temos os resultados e discussões e a conclusão. Aqui temos a conclusão geral do trabalho e, por fim, as referências. E é isso. Muito obrigado.